Boa noite, estamos ao vivo nesta live maravilhosa e quero ver vocês mandando aviãozinho para todos os seus amigos. Vamos lá, estamos ao vivo. E imaginem só, vocês vêm mandando aviãozinho para todo mundo, gente. Vamos embora nessa, todos juntos. Coloquei aqui uma música da Flaira Ferro. Ela é uma artista de Recife. Dançarina de frevo, uma história lindíssima. E ela decidiu parar para se curar de si mesmo. E é isso, gente. É isso que nós precisamos fazer. Nos curarmos de nós mesmos. Nessa live, vamos falar sobre isso agora. Vem, chame seus amigos. Aê, gente. Preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, hipócrita. Quantas vezes precisamos olhar para nós e nos reconhecermos hipócritas, invejosos, com ciúmes, com vaidades. Pesada essa música, hein? Dói. Se expor assim, me expor assim. Dói, me expor assim. Despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? De que forma que eu vou me curar de mim? Que essa cura Se eu não me expuser, se eu não tirar. não sei, só sei que a busco em mim. Só Só sei sei que a busco em mim. É isso, gente. Buscar a cura dentro de nós mesmas. Bem-vinda, Juliana, Hanna. Essa música é profunda. Eu recomendo para todo mundo ouvir, porque dói. Dói só de ouvir essa música, Me Curar de Mim, Flaira Ferro. É uma história lindíssima. Uma jovem, muito jovem, do Recife, que dançava frevo, muito conhecida lá, referência na dança, mas começou a adoecer e lidar com as limitações do corpo. E esse tempo que ela teve de limitações no corpo por conta da falta de saúde, fez ela fazer essa jornada interna de autocura, de buscar dentro dela o que estava gerando conflitos, dores e doenças. Então sejam todos bem-vindos para essa live e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha visão e da visão de alguns autores de livros, né? Este livro, que é A Doença como Caminho, é um livro escrito por dois médicos alemães e eles mostram o quanto que é difícil a gente reconhecer que a saúde também é responsabilidade nossa. Aliás, que a saúde é responsabilidade nossa,
mas que a doença também é nossa responsabilidade. É um livro que aborrece muitas pessoas porque ele quebra muitos paradigmas e muitos conceitos. Ele quebra paradigmas e mostrando que as desculpas e as justificativas para as doenças não cabem mais. Então nós podemos, pela visão da metafísica, os sintomas eles todos podem ser considerados uma forma de conflito, uma forma física de conflitos. E eu estudo a filosofia védica e estudo o PRM Coach e tudo converge. É muito interessante porque a filosofia védica, a medicina ayurvédica, a terapia ayurvédica tem uma visão holística do ser humano como um indivíduo, e aqui no método do PRM Coach a gente traz também essa visão holística, só que aplicando na prática o caminho para que a gente consiga equilibrar todas essas partes que estão em desarmonia e em desequilíbrio. O ser é um ser, nós somos um ser mental, emocional, espiritual e temos um corpo físico. É tudo integrado e é tudo unificado, não tem separação. Além disso, olha a Glaucia aqui presente, tem a Juliana, tem a Hanna, muito bem-vindas todos vocês. E vamos mandando aviãozinho para as pessoas virem para cá para participar, que vai ser muito legal. Essa live, ela traz uma visão muito clara do despertar da nossa consciência para sabermos que somos responsáveis. Suzana entrando, Clotilde entrando. Muito obrigada por vocês prestigiarem essa live. E quero cada vez mais falar de saúde, deste caminho, deste meu entendimento, para que a gente possa de verdade fazer uma transformação dentro de nós. É muito fácil, é muito fácil. Boa noite, Suzana, querida. Glaucia, minha irmã, querida. Boa noite, Clotilde, querida. Vocês estão no meu coração, ó. Prestigiando aqui essa live. Todas as pessoas aqui, os PRM Coaches, têm este conhecimento e podem aplicar este conhecimento em você que não conhece a placa frequencial, a API. É uma ferramenta incrível que nos leva aonde a gente não consegue imaginar, com resultados impressionantes e incríveis de transformação de vida. Porque quando entendemos, ó, Célia entrando aqui, porque quando entendemos que é a nossa mente que comanda tudo, criando uma realidade de saúde, criando uma realidade de doença, focando na doença ou focando na saúde, a gente tem o poder de escolha. Então, se você tem alguma manifestação física de doença, principalmente doenças adquiridas, doenças crônicas, existe sim a possibilidade de um caminho. Muitas vezes nós delegamos a nossa saúde ou a nossa doença para os médicos, para os remédios, acreditando que eles podem nos salvar de nós mesmos. Acontece que os sintomas físicos, eles são manifestos no corpo físico, às vezes no mesmo lugar, mas a origem desta desarmonia, deste desequilíbrio ou desta doença pode ser diferente para cada um. Hoje nós temos muitos estudos, ferramentas que fazem um mapeamento das doenças, dos sintomas e das possíveis origens, os possíveis traumas que geraram aquela doença. Olha o Gustavo e a Nara. Temos ferramentas assim muito assertivas
E eu utilizo essas ferramentas para me dar uma dica. Quando uma pessoa vem com uma doença autoimune, quando uma pessoa vem com uma doença de pele, ou quando a pessoa vem com uma doença tipo cardíaca ou do sistema circulatório, hoje já existem estudos que mapeiam as emoções e com a manifestação física do desequilíbrio. Então a gente tem ferramentas para ir perguntando para o cliente, para tentar identificar qual foi a dor, qual foi o trauma que não foi digerido por esta pessoa. Olha só, e aí você me pergunta, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui, porque eu terei o maior prazer para responder. Bom, então, de onde vêm as doenças? A pergunta básica, de onde vêm as doenças? As doenças, por esses autores deste livro, da doença como caminho, eu não vou conseguir pronunciar direito o nome desses autores, é Thorwald Deffelsen, alguma coisa assim, e Rüdiger Dahnke, são alemães. Esses autores são muito assertivos e convictos de que a nossa mente que gera doença baseada nos conflitos. E eu tenho constatado isso em atendimentos terapêuticos, que geralmente quando a gente, aliás, todas as doenças que eu tratei em atendimento, elas foram geradas de um conflito. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou falar do caso do meu querido enteado Enzo. Ele estava vivenciando muitos conflitos de relacionamentos, muitos. E na escola também, ele tem 16 anos. Olha só que incrível, né? Então ele estava muito ansioso, muito irritado, ele falava muito irritado, ele estava assim a ponto de explodir, de tanta ansiedade. E ele estudava muito e tirava notas baixas. E uma vez ele chegou aqui com o rosto assim, apinhado de espinhas, mas muitas espinhas mesmo, muitas espinhas. E ele falou para mim que estava começando um tratamento com aquele remédio que é fortíssimo, Roacutan. A minha irmã conhece, ela já fez muito tratamento com esse remédio, é muito violento o tratamento, mas é um remédio, um tratamento que resolve, porque ele seca as espinhas e praticamente seca, né, tudo o que gera a espinha do ponto de vista físico. E ele falou para mim, perguntou para mim o que eu achava. Eu falei, olha, a escolha é sua. Eu acredito que existe algum outro motivo emocional que está gerando isso em você. E a gente pode tratar. Você pode tratar com o remédio e desaparecer, mas depois, se você não tratar a causa, a origem do desequilíbrio, vai reaparecer. E ele é um garoto muito aberto para essas questões da mente, da energia, muito conectado. Então ele falou, eu deixei com ele a opção de tomar o remédio ou não tomar. E eu falei com ele, se você quiser, a gente vai fazer um tratamento intensivo para você ver os resultados. E ele topou. Então nós fizemos alguns atendimentos, né? Todas as vezes que ele estava comigo, uma vez por semana, a gente fazia o atendimento. E foi muito mágico isso, porque era realmente conflitos na escola, ele se sentia menos, ele se sentia incapaz de tirar notas altas, ele se comparava muito com os outros colegas e se achava burro, ele se cobrava demais. Tudo isso emoções, baseado em alguns padrões, né? Padrões mentais que viu, que aprendeu, que ouviu. E também tinha alguns conflitos familiares. E um a um nós fomos resolvendo. E semana passada ele chegou aqui, gente, não tinha mais nenhuma espinha na pele. Nenhuma. Só tem algumas manchinhas. Foi um processo, creio que durou mais ou menos um mês e meio. E ele ficou muito feliz.
E além disso, gente, ele começou a tirar notas boas na escola, ele começou a ver os resultados do estudo, porque ele estudava e não conseguia ver os resultados, era muito frustrante. Ele, toda vez que ele tira uma nota alta agora em matérias que ele tinha muita dificuldade, ele celebra. Olha que legal. E ontem ele falou pra mim, tirei 8,5 em história, que era uma matéria que ele não conseguia tirar mais do que 6. Olha só que incrível. Vocês imaginem uma criança levando adiante uma doença na pele, espinhas, que mexe com a autoestima, porque a criança fica tentando esconder aquilo e ela se deparar com a capacidade de que ela pode encarar os seus fantasmas, se curar e viver uma vida saudável e plena. E o que é mais impressionante de tudo é que nessas 2 últimas semanas despertou nele um dom que ele tem, óbvio, todo mundo tem o seu dom, sua habilidade poética, e ele começou a fazer poemas. Ele fez um lindo, hoje ele me mandou um muito legal. E essa semana passada, deu uma pausada aqui, mas deve ter voltado. E essa semana passada ele perguntou pra mim, do que você quer que eu faça um poema? Aí eu falei, faz da placa radiônica. Gente, ele fez um poema tão lindo que eu quase chorei, né? Quase chorei, me emocionei. Eu falei, caramba, ele captou a essência do que é essa ferramenta tão linda. Ó, até me emociono de falar. Como pode uma criança de 16 anos em equilíbrio e em harmonia ser luz? E ele começou a ter uma atitude de ser luz no ambiente escolar dele, de compartilhando esses ensinamentos com os colegas dele. Isso é lindo, gente. Imagina o que nós, PRM Coaches, terapeutas, podemos ajudar nossas crianças, nossos adolescentes a não manifestarem doenças e não passarem a vida toda carregando doenças. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Nós precisamos sim. Olha, obrigada, gente. É maravilhoso mesmo, viu? Nós precisamos entender o nosso ser, o ser humano, como um ser holístico. Todos são importantes nesse processo. Nós precisamos da medicina tradicional, sim, para doenças que são graves, problemas, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, sofreu um transtorno que precisa de atendimento urgente para sair da emergência, precisamos de conhecimento. Ai, sim, Gal, obrigada, muito bom. Nós precisamos ter os médicos com muito conhecimento, nós precisamos de remédios para situações onde a gente precisa equilibrar o sistema, né? A pessoa está tendo uma crise, uma convulsão, ela precisa estabilizar o sistema, precisamos sim. Mas também a cura, ela não ocorre de fora para dentro, porque o que levou a pessoa a estes sintomas graves foi o acúmulo de emoções negativas ao longo de uma vida. Eu vou dar outro exemplo aqui, tenho vários exemplos, tá, gente, de doenças e de manifestações físicas que quando a gente trata a emoção, isso parece que se dissolve. Uma pessoa veio me procurar, uma cliente, há umas 3 semanas atrás, e ela estava tendo convulsão. Assim, não tem explicação, de tanta ansiedade, ela estava parando assim e sentindo o corpo todo travando de não conseguir levantar. Fora infecção urinária recorrente há 2 anos. E aí a gente foi mapeando os traumas vividos por ela, foram muitos, e assim, num intervalo muito rápido. Uma pessoa que se descobriu sendo adotiva, tendo vivenciado uma mentira por muitos anos, né? Descobriu na fase adulta, quando começou a ter contato
com as pessoas da família original, descobriu que tinha um irmão, criou uma conexão com esse irmão de afeto, porque tinha tudo a ver com ela, e um mês depois esse irmão perde a vida. Um mês depois o pai, que era amado, querido, também perdeu a vida. Então assim, ó, todas essas perdas, uma seguida da outra, não foram digeridas. O sistema não conseguiu dar conta. Então é muito importante. Cadê o Gustavo? Eu tenho vivenciado muito as pessoas se recuperando de depressões. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Depressão é um desejo inconsciente de morrer, porque a pessoa já não vê saída. Ninguém quer ter depressão. Depressão não é frescura. Tem gente que acha que, levanta daí, energia, força, vai passear, vai fazer alguma coisa. Mas a dor interior, no corpo emocional e no corpo mental, é tão forte que a pessoa não tem essa energia. E quando a gente consegue, você viveu, Gustavo, é isso aí, eu também vivi. E quando a gente é uma pessoa assim, por exemplo, o Gustavo também é super extrovertido. Quer entrar aqui, Gustavo, para contar um pouquinho dessa sua história? O Gustavo é super alegre, extrovertido, e pessoas muito assim alegres, extrovertidas, quando entram em depressão, ninguém acredita. Fala assim, vai, você, todo mundo pode, mas olha, pode convidar aqui para entrar que eu quero que você conte aí um pouquinho da sua história. Olha, gente, nestes processos da nossa vida, com relação à alimentação, com relação à saúde, com relação a pensamentos, com relação a emoções, nós temos 3 grandes processos, tá bom? Olha só o Gustavo, olha o Gustavo aqui, aê, a Verica, minha querida, também, Juliana Vasco, aê, gente, Boa aê, noite a todos. Gustavo! Tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Uma alegria poder participar dessa reunião aqui com vocês e Maravilha! contar um pouquinho mesmo. Quando eu entrei no PRM Coach, na verdade, eu estava em uma fase muito difícil da minha vida, né? Eu até tinha começado a ter alguns pensamentos que eu não me reconhecia, né? Eu falava assim, mas isso não é meu, isso aqui não é uma coisa normal, né? Então eu comecei a pensar em até tirar a própria vida, né? E graças, né, a Sueli, que vocês conhecem, que também faz parte da nossa equipe de trabalho e tudo isso, ela me convidou para conhecer a metodologia. Confesso que no início, realmente, eu não acreditava, né? Não estava muito assim... não acreditava mesmo que isso poderia ser algo possível, né? Porque eu já tinha o, o hábito de ver as pessoas que tinham esse problema da depressão tratando com remédios, né? Então eu falava assim, como que uma metodologia, uma placa com um pêndulo, ela pode fazer com que a gente a gente possa sair dessa situação, né? Quer dizer, quando a gente está dentro da depressão mesmo, você não vê horizontes, você não tem ideia de que você pode quais são os caminhos para sair daquilo. O que a gente não percebe que na verdade é a gente mesmo que permite isso acontecer, né? Então, assim, para mim, quando eu passei pelo primeiro atendimento com a Sueli, confesso para vocês que assim, eu saí do atendimento, fui para casa pensando em tudo aquilo que ela tinha falado comigo, todas as indicações que ela tinha me dado, e não acreditei. Que legal, hein? Foi assim. Só que assim, no dia seguinte, eu já levantei, eu fui para casa, fui ouvir um dos áudios que ela tinha me indicado, e no dia seguinte, quando acordei, eu acordei com uma sementinha de esperança, porque eu já estava me sentindo melhor.
Só que ainda eu duvidava, né? Eu não tinha realmente esse, não relacionava que tudo que estava acontecendo comigo era realmente por causa da metodologia ou da prática que a gente tinha começado a realizar, né? Mas assim, em 4 semanas depois já tinha esquecido da depressão, já estava querendo entrar no PRM Coach, já estava vislumbrando eu poder ajudar as pessoas a também encontrar um caminho diferente, né, a ter esperança, a elas também, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que eu atendi a partir do momento que eu me formei como PRM Coach, elas todas vinham com esse mesmo problema. Então eu virei um craque na depressão. E agora, bom, Geralmente é assim, né, Guga? A dor que a gente vivenciou, parece que o universo fala assim, ó, vou levar para você as pessoas porque você já sabe esse caminho, né? então, foi fabuloso. Realmente eu estou muito feliz porque de lá para cá eu nunca mais senti assim tristeza nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que sempre fui uma pessoa bastante alegre, bem expansivo. Mas assim, quando me vi naquela situação, realmente eu falei assim, parecia que o mundo tinha acabado, né? E graças a essa metodologia, todo o tratamento que eu fiz através da placa radiônica, foi realmente libertador. Foi uma coisa que me deixou muito feliz e por isso que eu também adotei isso para a minha vida, né? E levo essa esperança para todas as pessoas através do trabalho que a gente desenvolve, né? E que Que cada dia lindo. que passa, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Porque isso é um processo que não acaba, né? Sim. Todas as coisas que vêm chegando para a gente, elas trazem uma riqueza muito, assim, maravilhosa, né? Então, eu estou muito feliz Sim. mesmo. Muito feliz. Legal. Guga, e deixa eu te perguntar uma Sim, coisa. Aproveitar aqui que você entrou, vou te perguntar um monte de coisa. tá, vamos lá. Eu estou um Você pouco nervoso. geralmente. Oi? Eu estou um pouco nervoso, Ah, porque eu não faço as relaxa, lives, respira fundo. tá vendo? Ô, ô, Guga, deixa eu te perguntar uma Sim, coisa. Geralmente, a sim. depressão, como a maioria das doenças, né? Elas vêm de um conflito interno, né? E geralmente está ligado assim. Ah, eu trabalho numa coisa que eu não gosto, ou eu faço uma coisa que conflita com a minha essência. Você conseguiu identificar e está claro para você onde que era o seu conflito e você quer falar? Fica à vontade, tá? Sim, claro, não, na verdade, assim, é, eu sempre trabalhei em áreas que eram para desenvolver é, eu tenho, sou formado em gastronomia e também sou formado em joalheria, né? Então eu sempre trabalhei com arte, trabalhei sempre me dediquei a coisas que eram áreas criativas, né? E teve uma fase na minha vida onde eu comecei a trabalhar no escritório de administração imobiliária, né? Eu olhava os papéis e eu Fechado. totalmente, não tinha, eram números, números e mais números e mais números. E eu acho que isso foi o fator detonante, né, para que eu começasse a me sentir como que eu estava vazio, né? Eu não me sentia bem com aquilo, né? Então aí começou a influenciar na minha autoestima, porque eu não me sentia, não me realizava com aquele trabalho, mas eu fui fazendo porque eu achava que era o que eu tinha que fazer naquele momento. Só que eu não percebia que o trabalhar naquilo, né, ele estava de alguma forma, me ofuscando ou me tirando essa vontade que eu tinha por natureza, né, de poder criar, de poder fazer, porque o trabalho de escritório, ele é muito monótono, né? É uma coisa que você trabalha muito. Então eu ficava de manhã cedo até o final do dia só com números, só com aquelas coisas todas que eram para mim muito chatas.
Chegava em casa, chegava muito cansado, eu falava assim, hoje eu vou ver se eu consigo fazer algum desenho, vou ver se eu consigo criar. Mas eu lembro que eu sentava na minha mesa de trabalho, porque eu gostava de fazer, né? Mas eu não tinha inspiração nenhuma, eu não saía nada. Então aquilo, eu acho que Incrível, né, foi, Guga? aquilo lá foi somando e me levando para me sentir infeliz, né? Eu acho que e essa infelicidade, quando você não a divide, você não a exterioriza, você não coloca para fora, ela vai te minando, né? Vai deixando essa angústia, vai deixando esse desânimo, e você vai deixando passar, vai empurrando com a barriga, como vocês falam, né? Mas assim, quando eu percebi que eu tinha talvez feito uma escolha que não era a certa, né? Já estava envolvido em todas essas questões da falta de autoestima, da infelicidade, e depois nada começa a ter sentido, e aí uma coisa vai levando a outra, e a minha situação piorou quando o início da pandemia. Isso foi o fator que eu acho que foi o detonante mesmo, né? Quando eu me vi preso a uma outra situação, já estando infeliz com aquilo que eu estava fazendo, e logicamente que isso foi desenvolvendo para o que foi a depressão, né? A vida começa a não, eu comecei a ver que a vida não tinha sentido nenhum, que para mim aquilo lá não era vida e não sabia como sair dela, né? Daquela situação. Ainda com a pressão de ter que estar em uma casa fechado, comecei a trabalhar desde casa, tinha medo de sair na rua, eu só ouvia, por exemplo, eu ficava sentado em casa quando estava trabalhando e o rádio estava ligado, eu só ouvia notícias péssimas sobre toda a situação. Isso foi, na verdade, somando e me prejudicando Sim, cada vez mais, né? Mas passou, já passou, hoje é outra história, hoje é um novo dia, então o que importa é que a gente tem essa força e o que eu acho que assim que o PRM Coach nos ajuda é a descobrir essa força interna, né? Essa força que a é gente tem, incrível. que É é incrível. incrível, né? É incrível. Sabe o que eu acho mais mágico no PRM Hum. Coach, nesse método? E aí eu quero convidar os céticos, né? Porque é Ah, legal sim. conversar com uma pessoa que é cética. Eu também entrevistei a Glória Bayon, da Espanha, que ela também fala que é Uhum. muito cética, né? E aí Sim, o meu apelo aos céticos é assim, que se abram para o processo, nem que seja para experimentar, como porque assim, experiência, né? Ninguém tem nada a perder. E quando a gente né? se abre para uma nova possibilidade, muitas vezes a gente se surpreende. Eu, às Sim. vezes, ouço, Guga, não sei se você ouve isso, do tipo assim, nossa, mas se isso é tão bom e se resolve tanto, por que pouca gente fala sobre isso? Aí eu falo, é exatamente isso. É um método completamente transformador, inovador e novo, que as Sim, pessoas estão começando a experimentar. E hoje, sim, a sim. metafísica, ela já traz muita informação sobre essa conexão mente, emoção e Emoção corpo, no corpo, é. né? Sim. Aí, Guga, você puxou aqui um assunto na sua história Ah, que era de um ponto que eu queria falar, né? uhum, O que nos mantém saudáveis e o que nos gera doença? Existe uhum. a necessidade de haver harmonia, equilíbrio, né? Integridade entre emoção, mente e as Mente, ações. sim. E o exemplo que eu ia dar era da depressão, mas você já me trouxe aqui um exemplo, né? Então, olha só, a necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro, então eu preciso de um trabalho para me manter, preciso ganhar dinheiro. É a mente falando. Sim. Aí eu gosto muito de fazer isso, mas hoje a possibilidade que eu tenho é trabalhar no escritório. Aí a emoção fala, putz, griles, detesto isso. É, mas preciso fazer, né? A Mas gente fica preciso nessa. fazer,
Porque a mente Fica fala. uma briga, né? Uma briga interna onde a gente começa a buscar, na verdade, tem aquele modelo do que é preciso fazer, mas tem também o oposto, que é aquilo que eu quero fazer, né? Então, assim, Exato. há uma separação, e isso é muito importante, a gente poder se dar espaço a realmente vivenciar aquilo que a gente é, por essência, sem estar sempre buscando os modelos externos, aqueles modelos que são já pré-estabelecidos pela sociedade. Então, acho assim, é o permitir-se, né, ser quem a gente é muito importante para a gente manter esse equilíbrio, né, para a gente estar nessa linha de harmonia, né. É bom a gente trabalhar, sim, mas procuremos sempre fazer aquilo que realmente a gente sente. Eu sempre falo assim que mente e coração, elas têm que estar sempre ligadas, né? É muito importante Alinhadas. você saber que aquilo que você está pensando, ele tem que ter essa vibração harmoniosa com aquilo que você sente no teu coração. Então, assim, você busque sempre o caminho desse equilíbrio, né? Nunca ser violente a fazer aquilo que realmente você não sente que os outros querem que você faça. Faça aquilo que você quer, porque esse é o grande segredo, é você estar em harmonia com você mesmo e escutar aquilo que você realmente quer para você poder, então, se realizar e você poder ser feliz, né? Eu acho que é isso que é o importante. E o método, ele traz esse reconhecimento, ele te encaminha, né? Ele te dá essa direção para você poder começar a compreender qual que é realmente a tua essência, né? E o que você pode fazer com isso, né? Porque a gente se perde, porque a gente quer ouvir os outros, o que os outros têm a dizer. E muitas vezes a gente não é aquilo, né? Então a gente entra em conflito. E esses conflitos acabam tornando as pessoas infelizes, né? E elas não Sim. conseguem se realizar, né? Então eu acho que Sim. É isso mesmo. E aí, olha só, então a mente fala uma coisa, precisa trabalhar, vai ficar aí é, parado? Tem que trabalhar. Aí o é, coração, a emoção fala, detesto fazer isso, mas eu tenho que agir. Eu levanto todo dia e vou trabalhar, fazendo aquilo que eu não gosto. a Gente, rotina, é questão de tempo para adoecer, para se sim, sentir somatizando é, este conflito, essa dor e esse sofrimento. é, E conflitos a gente vê em todas as áreas da vida. E sim, dependendo do lugar no corpo físico onde a doença se manifesta, a gente tem um caminho para descobrir. Por isso que eu coloquei o título da live, a doença hum, como um caminho de cura. Porque a perfeito, doença não é nossa inimiga. A doença, ela traz para a gente uma dica de qual caminho que a gente precisa seguir para voltar para o equilíbrio, para sermos perfeito. pessoas plenas, de saúde plena, felizes, alegres, contentes. É verdade, é Não verdade. é? Quando a gente olha para a doença, não com raiva, e fala assim: ei, doença, o que que você veio me dizer? Então, É, deixa eu descobrir, procurar ajuda, pessoas capacitadas, porque o nosso ego, muitas vezes, nos enganam. Então, assim, eu tenho um conflito sério com uma pessoa da minha família, mas eu insisto em falar, mas eu já perdoei. Aí é. quando a gente vem aqui na placa, tá em desarmonia. Aí você Ele fala, acusa ao contrário, acusa ao contrário. Isso é impressionante, né? Quando a gente vê isso, a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho nenhum problema com ela, já está sanado, isso aí não me faz, não faz nada, não me provoca nenhum tipo de sentimento, e você vai medir na placa e na verdade é tudo o contrário, né? Aí a pessoa se surpreende, porque ela fala, mas eu estou falando que não é verdade, que não sei o quê. E ela tenta discutir com a gente, né? E, na verdade, quando ela vai passando pelo processo do que eu falo da cura, né, energética, ela começa a ter ela começa realmente a analisar se realmente aquilo não está afetando a vida dela, né? E aí quando ela descobre, então ela se liberta e aí a coisa anda, né? Aí a coisa começa a evoluir.
É para o incrível, né, positivo, né? Guga? Essa ferramenta, ela traz, assim, resultados incríveis já na primeira sessão. Então, geralmente, né, nossos vários PRM coaches contam isso, né? Na primeira sessão tá tudo lá, os campos energéticos dos chakras Sim, sim. desequilibrados, a energia de entrada, a Que- pessoa não consegue É, dormir. Aí faz o primeiro atendimento, faz a primeira meditação, aí no primeiro, segundo dia ela já fala, nossa, consegui dormir um pouquinho mais, Você né? pode ver que os chakras são um mapeamento inicial daquilo do que é realmente o tratamento, né? Quer dizer, através dos chakras a gente consegue começar a perceber onde estão os pontos mais fracos dessa pessoa e onde a gente tem que realmente atender e cuidar, né? É incrível isso, né? É É incrível, fabuloso. é Realmente incrível. é uma coisa que eu falo assim, é mágico, né? Porque a mudança, ela é 100% e a pessoa depois ela começa, ela mesmo acho que depois que termina o tratamento, ela consegue, ela manter, né, esse campo de harmonia, ela começa a se reconhecer, né, e ela começa a, então, fortalecer também a personalidade para ela não novamente não cair no mesmo, né? Então, e o É incrível, não isso. sei se com você tem acontecido, né? Teve casos que eu atendo que as próprias pessoas que passaram pelo atendimento, elas começam de alguma forma, elas começam a sanar as pessoas que compõem a família também, porque elas começam a falar, a conversar, abre-se a possibilidade de um diálogo mais profundo sobre aquilo que realmente está incomodando o núcleo familiar, e aí as relações começam a se harmonizar. Isso também foi fabuloso, eu tenho visto muito isso. Tem casos de pessoas que estavam com depressão e, na verdade, a raiz da depressão era na falta de diálogo dentro da família, né? As pessoas não conseguiriam expor aquilo que elas estavam sentindo. E isso também abre uma outra possibilidade e você vê que você não está curando uma pessoa, você está curando uma família. Isso é Incrível. maravilhoso. É Isso é incrível maravilhoso. isso. É, Porque é o que a gente fala, né? Quando a gente começa a ser luz no nosso entorno, a gente não pode ter a pretensão de falar assim, quero curar o mundo. Mas se eu conseguir me curar e é. conseguir influenciar as pessoas que estão ao meu redor, isso vai funcionar como se fosse uma onda expandindo, né? Então eu Sim. me curo, curo o meu entorno, a minha família, e Aham. aí essas pessoas já vão falar para outras pessoas que vão se curando. Então, é um processo muito lindo de tomada Sim. de consciência. E quando você falou de fortalecer a personalidade, é exatamente isso que é incrível, É. porque às vezes o que acontece com uma pessoa derruba ela, e essa mesma coisa acontece com outra pessoa e não derruba. Vamos supor, uma pessoa foi assaltada e teve o celular roubado. A pessoa que Hum. tem uma está em equilíbrio com a mente, coração, as ações equilibrado, uma personalidade forte, ela vai olhar para aquilo e falar: "OK, foi um celular, eu tenho Uhum. dinheiro, eu vou comprar outro. O que eu tenho que fazer? Vou bloquear tudo, papapá." Ela já parte para a ação do que ela tem que fazer. Acabou. Certo. Sim. Resolveu. A pessoa que não está em equilíbrio emocional, mental, aquilo derruba Ah, isso ela. acaba com a pessoa porque ela acaba arrastando não somente o fato, porque você veja bem que no momento que a pessoa não está preparada, fortalecida, ela mesma começa a ter o sentimento de culpa. Sim, Mas por que que eu fui assaltado? Por que que eu tive que passar por aquilo? Então a pessoa começa a especular tanto, né, o emocional, que ela acaba se adoecendo por causa daquilo, né? É super e a mente interessante. pira, né? A mente Porque aí você começa pira. a somatizar uma série de coisas e você vai entra realmente no fluxo negativo. Você vai para o caminho que não interessa, né?
Você sim. perde o controle, digamos, emocional. E aí, com isso, você acaba, talvez, até, se você não controla isso, somatizando para o físico, né? Pode te trazer uma ansiedade muito grande, que pode te levar a um pânico. Quer dizer, Sim. são vários os fatores que podem influenciar e acabar te levando para um caminho totalmente negativo, né? Aliás, você falando de crise de ansiedade, de pânico, é um assunto muito bom para a gente abordar agora, porque o que você vivenciou, então muitas Hum, pessoas estão vivenciando isso. Tem sim. pessoas, eu conheço pessoas, né, na cidade onde eu moro, que Uhum. ainda não conseguem sair de casa. Não conseguem receber visitas de medo. E eu tratei uma menina de 18 anos, eu falo menina porque para mim é muito menina. Sim, sim, sim. E ela ligou para mim, Guga, ela chorava, ela não conseguia falar. Ela não conseguia Hum. falar, ela chorava. Aí eu falei, vamos botar uma meditação para você acalmar, respira, para você me falar o que está acontecendo. É, Aí ela falou, eu tô morrendo de medo da tadinha. doença aí, É, né? tá Do doente. Covid, porque eu tô com dor na amígdala. A médica falou que deve ser só dor na amígdala, mas eu acho que não. Então, assim, ela é hipocondríaca com 18 anos Sim. e um pânico. Mas, assim, a gente está tratando questões emocionais que tem muito a Uhum. ver com a forma como ela vê o mundo, a falta de afeto que ela observou, né? Então, Sim. no caso dela, ela já conseguiu perceber Que que este maravilha. É. modelo mental de hipocondríaca é um modelo de vitimismo para chamar atenção, para ter carinho. Sim. Olha que louco. Exatamente. Mas você sabe que você comentando isso, eu tenho um caso de um amigo que eu atendi, o Lucas, inclusive ele deu um depoimento depois, que ele também, ele somatiza, se, tudo aquilo que os outros têm, ele somatiza, ele acha que também tem. Então é o tipo de personalidade, era o tipo de personalidade que ele não podia ouvir nenhuma doença, porque ele achava que ele também tinha. Então, assim, Frágil, ele né? era um recorrente visitante dos consultórios médicos, né? Era constantemente, né? E aquilo lá começou a desestabilizar também o núcleo familiar, porque ele é uma família constituída pela esposa e duas filhas já adolescentes. Só que o fato dele perder o controle com relação a isso começou a criar uma situação de desarmonia dentro da família. E quando ele passou a ser atendido pela placa, né, que foi uma das pessoas que eu, quando comecei a trabalhar na metodologia, eu falei assim, é o Lucas que eu vou atender primeiro. Então eu Que liguei para legal. ele, Lucas, eu tenho uma ferramenta aqui fabulosa, vamos trabalhar com isso, não sei o quê. E ele fala assim, não sei, Gustavo, isso não, mas... E aí, nesse mesmo diálogo, ele começou a me falar as histórias das doenças que ele achava que ele tinha, né? E ele tinha consciência também de quanto ele estava sendo prejudicado no contexto da família. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, Lucas, vamos começar agora. Então a gente fez a primeira sessão e a gente descobriu que realmente ele tinha um tipo de... Ele tinha passado por algumas situações na família dele, com os avós, que tinham falecido em consequência de doenças graves e tudo isso, e ele era pequeno. Então ele começou a ter medo da perda, né, de perder os entes queridos. E ele era como que ele tinha adotado aquele elemento mental, aquela situação toda, então ele tinha medo de perder a família. E o fato do medo dele perder a família criava nele o medo da doença. Olha.
Então, assim, era uma coisa constante. Eu falava assim, Lucas, será que você não consegue pensar em momentos de felicidade na tua vida? Você tem uma família maravilhosa, você tem filhas maravilhosas, você não está dando atenção à tua família, você está dando atenção à alma, A a doença. pensamentos, à tua imaginação. E você Sim, não está vivendo, não está vivendo, não aproveitando a família e nem aproveitando a vida, porque você está só pensando na doença. Então ele tinha medos terríveis das doenças. E aí a gente foi fazendo os trabalhos, a gente trabalhou muito os elementais, né, de doenças, da mente coletiva e tudo isso, e ele começou a melhorar. Então hoje o Lucas é uma pessoa totalmente diferente. que Ele ainda lindo! está no processo da cura do pensamento negativo, mas ele mesmo, ele cria forças, ele tem ferramentas hoje para vencer esses obstáculos, esses medos, né? Então, Que quando ele lindo! disse que ele me disse, Gustavo, hoje eu levantei, eu já pensei em alguma bobagem, mas lembro sempre que você me fala, quando vem a bobagem, você pensa nas coisas felizes que você tem na vida. Agradeça, agradeça por tudo aquilo que você tem na tua vida. Então é um mecanismo muito legal, porque a pessoa aprende a ela é, se fortalecer, né? Se Ela fortalecer. se transforma em uma pessoa resiliente, ela com capacidades para ela Sim. dar a volta por cima, né? Isso é muito legal, muito É legal. isso. Essa palavra resiliente é uma palavra que sempre me vem à mente quando a gente fala desse assunto. É, Porque a resiliência é uma característica, né, um atributo dos materiais da física, né? E a sim. pessoa resiliente, né, ela se dobra e volta, ela se dobra que nem um fio, né? Vamos pegar aqui o fio para demonstrar, ó. Eu dobro, Ela ele é, volta, né? volta ao estado Resiliente. físico normal, é. E quando a gente é muito rígido nas nossas convicções, nas nossas crenças, nos nossos padrões mentais, o dobrar quebra a gente. Sim, sim. Então, olha só que incrível esse depoimento do Lucas. Muito Sim, obrigada por foi. compartilhar. Imagina, imagina. Só eu tô te comentando assim, os casos que mais me impressionaram, porque foram situações que até eu duvidei. No início dos tratamentos, eu falava, será que eu vou conseguir, né? Porque Mas você vê a tem, situação e você fala assim, bom, se eu conseguir, por que que os outros também não podem também seguir esse caminho, né? Então, sim, assim, por exemplo, eu não me reconheço, né? Hoje eu não me reconheço. Há 2 anos atrás, quando eu comecei com toda essa metodologia do PM Coach, realmente eu nunca imaginei que eu poderia estar me sentindo tão bem e lembrando daquilo tudo como um aprendizado, talvez, né? Ou que uma a legal. oportunidade de realmente encontrar um caminho, né? De abrir uma possibilidade através do convite que a Sueli me fez e tudo isso, né? Que Mas lindo. foi mágico, foi muito bom e é uma coisa que eu adotei agora para a vida toda, né? Eu faço esse trabalho com muito carinho, com muita preocupação em poder levar para as pessoas, né, o melhor, né, o melhor da gente, o melhor do método, que é Sim. essa libertação, né, das pessoas poderem encontrar um caminho de felicidade. E aí, gente, quando o Gustavo fala assim, eu não sabia se eu podia fazer isso. Eu quero dizer para todo mundo que está aqui me ouvindo, sim, o Gustavo pode, eu posso, você pode. E no sábado vai ter um curso de Sim, formação da placa da hum, API, da placa radiônica frequencial da API, na API, que é essa sim, maleta maravilhosa. Então, é uma sim, oportunidade que vocês têm de
de se aprofundar nesse conhecimento, de receber essa ferramenta que é poderosa, que vocês vão poder praticar com vocês, com seus filhos, com a sua família, com os pets. Eu estou cuidando do meu pet, viu, Gustavo? Ele Eu deu uma vi, eu melhorada. vi, eu vi, que Ó, maravilha, que até de maravilha. manhã e à noite ele não estava conseguindo dormir, ele estava com água no pulmão, então ele acordava 3, 4 horas da manhã. Agora, Não. graças a Deus, eu meço ele de manhã e meço à noite, antes de dormir. Aham. Graças a Deus, está E bem. outra coisa muito importante também, Márcia, porque a gente vale a pena destacar, é que a gente se tornando um PRM Coach, né, um terapeuta PRM Coach, a gente pode fazer também o autoatendimento, né? Com Que isso é muito certeza. válido, isso é fabuloso, né? Eu Então, faço assim, sempre. a ferramenta ela te dá, não somente te dá a oportunidade de você profissionalizar o trabalho, senão que também a gente pode ajudar as pessoas da família, né? Ela harmoniza em todos os sentidos, né? Ela é uma ferramenta realmente que veio para vale a pena realmente as pessoas se derem a oportunidade de conhecer, de fazer o curso, porque ele é realmente muito, muito, muito interessante, muito bom. Tem modificado 100%. Eu, na minha família também, eu vejo a minha mãe, por exemplo, era uma pessoa que ela sempre ficava muito, reclamava muito das coisas, né? E foi um outro desafio que eu enfrentei, porque assim, você sabe, né? A gente não quer brigar com mãe, né? Nem é Mas bom, né? assim, mas aí na verdade, eu falei para ela assim, mãe, eu tenho uma coisa nas minhas mãos que vai ser fabuloso para a gente, né? Vai melhorar muito a sua vida, você vai ficar bem. A minha mãe tinha acabado também de ficar viúva no processo da pandemia, ela mora sozinha, então eu tinha uma preocupação muito grande de como ela ia encarar toda essa situação do isolamento, né? E foi maravilhoso, porque ela começou a me mostrar que ela é uma leoa, né? Porque Que ela lindo! realmente ela mostrou, com seus 80 anos, ela mostrou ser uma pessoa inteira e ela me fez assim, ela seguiu cada um dos conselhos que eu fui dando para ela, Que lindo! do método, né? Então ela passou por isso com muita dignidade, ela está bem, ela está muito otimista, ela está muito feliz. E ela me surpreendeu também, ela me surpreendeu. Então eu fiquei muito mais feliz ainda de poder estar ajudando também uma pessoa tão especial na minha vida, né? Então, Que assim, lindo! são É esses, tão bom, são, né, Gustavo? sim, Porque é maravilhoso, quando a maravilhoso. gente vê, assim, às vezes a gente vê claramente onde que está a dor do outro, mas se a gente não tem recurso para ajudar, a gente não pode fazer nada. Eu era uma das Agora, pessoas que eu me sentia assim, eu me sentia impotente, porque eu falava assim, como que eu faço para ajudar a minha mãe, né? Como que eu fazer? Eu moro longe, né? E eu falava assim, como que eu posso fazer para ajudar? E era uma preocupação muito grande que eu tinha, né? Mas através da metodologia, da ferramenta, a gente conseguiu passar por todo esse processo com muita saúde, né? Com muita sim, saúde psicológica, né? Ela está muito bem, graças a Deus. Eu também estou muito feliz com isso, né? Que eu pude proporcionar essa harmonia na vida dela, né? Em um momento tão difícil como foi o falecimento do meu pai, né? E tudo isso, né? com certeza. Todas essas perdas que aconteceram, sabe, Gustavo, eu vejo assim. No depoimento da Glória, ela falou isso, outras pessoas Uhum. também falaram que, assim, se não tivessem se deparado com um momento de ter que se fechar em casa ou de ter adoecido, jamais teriam buscado alguma ferramenta para ajudar e para olhar para dentro e para se curar, para seguir um outro rumo no caminho, né? Porque geralmente a gente está muito preocupado e muito ocupado em ganhar dinheiro, em trabalhar, em cuidar do filho, em cuidar da comida, roupa para lavar, é tanta atividade, ginástica, amigos. E de repente a pandemia fez todo mundo parar, o mundo inteiro parar. E Verdade. muita gente sucumbiu Hum, às emoções, né? Pior, teve muita, não teve só
mortes de Covid, teve muita morte de depressão, de infarto, de ansiedade. Então, assim, sim, cada sim, notícia ruim, a pessoa já criava uma realidade desastrosa. sim, E nesse momento de crise no exterior, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar do nosso interior, da nossa sim. mente, das É. emoções. E É isso semear, é semear-nos para poder realmente fortalecer-nos e assim a gente poder inspirar outras pessoas também a elas se fortalecerem, né? Que esse eu acho que é o isso. objetivo principal desse trabalho, que é Sim. fabuloso, né? É, E a aí, gente se torna mais empáticos, né, com esse trabalho, né? Isso é fabuloso. sim. E essa conexão que existe entre o consulente, o terapeuta, o PRM Coach é muito linda. O consulente, ele se sente completamente acolhido com as dores dele, porque num processo de atendimento, todos os PRM Coach praticam isso, né? Não tem julgamento, não tem críticas, é só acolhimento, da gente entender que Sim. aquela dor ou uma dor de canso é assim, é muito interessante porque a gente não pergunta para a pessoa assim, fica mais fácil, né, Gustavo? Ver assim, ó. Ah, você é invejoso? Não, eu não vou perguntar. Você é arrogante? Aí ele vai dizer, lógico que não, né? Mas assim, ó, vamos dar uma medida assim, se você está em harmonia com a arrogância e com a Sim. inveja. Ih, É, tá, hein? Mas tá só em desarmonia, a gente entra em é. harmonia e tá Mas tudo bem. é verdade, né? E o incrível de todo esse trabalho é que a gente abre um campo de percepção muito grande também, né? Porque a Sim, gente nem precisa perguntar, né? A gente sente, a gente começa a sentir o outro, né? Isso que é o mágico em tudo isso, sim, né? Às vezes a gente fala assim, no momento teve um caso também, eu não quero te demorar tanto também, Márcia, mas é que assim, essas experiências tranquilo. a gente precisa dividir para as pessoas poderem ouvir e entender mais de que se trata, né? Mas assim, uma vez eu tive uma pessoa que me falaram assim, eu tive a fortuna de atender um escritor na Argentina. Ele é uma pessoa que tinha muitos bloqueios, né? E era uma pessoa totalmente é, apática e uma dureza que eu não conseguia ter uma conexão com a pessoa. Ele foi uma pessoa que foi indicada por outra que eu atendi, e quando me vi com esta pessoa, eu falei assim, mas e agora, né? Como eu vou fazer para chegar, né? Como que eu posso pedir para ela dividir alguma coisa comigo? Então a gente fez a medição dos chakras, aí fui vendo que o chakra cardíaco dele era totalmente fechado, emocional, né? O primeiro atendimento foi um atendimento muito chato, porque eu não consegui ir embora me sentindo com a sensação de que eu tinha feito a coisa certa, né? Mas, por incrível que pareça, e o meu pensamento, olha só que coisa feia, né, da minha parte, porque quando eu terminei o primeiro atendimento, eu saí de lá, do atendimento, pensando assim, eu acho que ele não vai voltar. Eu mesmo falei assim, porque eu não vi nenhum tipo de reação positiva no atendimento, né? Mas eu fui embora e fui para casa, mas fiquei mal, confesso que fiquei mal e fiquei preocupado com ele, né? Porque eu falei, será que ele gostou? Será que não gostou? Como será que ele se sentiu? Não sei o quê. A semana seguinte, que era o dia do nosso atendimento, eu não liguei para ele, eu esqueci. Ele me ligou e me falou Olha, assim, Gustavo, a gente não vai ter a nossa segunda sessão? Aí eu fiquei, duvidei, né? Falei assim, lógico, não, claro. Daqui a 10 já minutinhos estava estamos pronto, né? é. E aí, quando ele abriu a segunda sessão, esse homem, ele se transformou. E ele falou uma coisa que eu falei na primeira sessão, eu tinha descoberto através da leitura dos chakras que ele tinha um trauma de infância onde ele tinha sido vítima de um pai violento.
E a mãe tinha apanhado muito também, então ele tinha um trauma muito sério. Ele era uma pessoa muito explodia com facilidade, né? E a gente começou a trabalhar. E foi isso, o fato. A minha pergunta naquela sessão foi: você teve alguma situação de violência na sua vida para você estar com esse problema aqui? Ele não me respondeu, então eu fiquei com essa dúvida. Mas na semana seguinte ele confessou, ele falou: olha, eu tive um caso assim, assim. A partir desse momento, Gláucia, ele mudou totalmente. E hoje é com grande alegria que eu divido para vocês que depois dos atendimentos, ele já publicou 3 livros, ele está agora participando de uma feira do livro, foi chamado para participar de uma feira do livro em México, está participando agora de uma feira do livro em Buenos Aires, na Argentina. Ele está toda semana, ele me manda uma mensagem falando: Gu, olha, eu consegui isso, consegui aquilo. Nem eu estou acreditando em como as coisas mudaram a partir do momento que eu consegui ser atendido por essa metodologia. Eu estou muito feliz. E isso para mim foi enriquecedor. Isso é isso que é o que me preenche, é isso que me deixa muito feliz, me deixa É muito, muito incrível, né? satisfeito. E essas Parabéns. E mudanças maravilhosas. quando a pessoa entra em harmonia, eu até postei hoje também ali, de quando a pessoa entra em harmonia, flui a criatividade, flui Flui. as ideias, tudo Aham. flui. Flui a prosperidade também. Alguns clientes Flui, falam assim, ele. gente, de repente começou a vir cliente, de repente um monte de mudanças acontecendo legais. E É, para você ver que como a nossa mente, através dos condicionamentos negativos e dos traumas, ela cria sim, bloqueios. E cria, aí, cria, a cria. gente hoje está falando de saúde, mas os bloqueios são criados também nas áreas dos relacionamentos amorosos, são criados na área do dinheiro, da prosperidade. Sim, sim, E sim. aqui hoje a gente está falando da saúde, que viram Da bloqueios saúde. que geram doença. E Uhum. aí, pensa só que injustiça, gente. A gente que cria nossos fantasmas internos, nossos traumas, porque o nosso sistema emocional e mental não conseguiu digerir aquela informação. E aí a gente chega para um médico que não sabe nada da nossa história, ele tendo que adivinhar como é que vai curar isso, essa brincadeira toda, né? Não é justo com o médico, É, né? com certeza. Então Você... a gente tem que olhar para dentro e saber, e assim, se eu posso deixar uma dica, e é para vocês experimentarem o método. Quem puder fazer esse curso, procura o PRM Coach Master que te indicou, a pessoa do seu relacionamento que pratica o PRM Coach, o PRM Coach Diamond, qualquer pessoa que você já conheça, e ele vai te orientar como se inscrever para o curso. Se você não conhece, tenha curiosidade, ou se tem alguma doença, ou se tem algum remédio. Hoje em dia, Guga, eu tenho 52 anos. Quando eu falo que não tomo nenhum remédio, os médicos quase caem para trás, né? Porque com a Também idade que não eu tô, toma. já era para tomar umas 2 caixinhas, uns 2 comprimidos Pelo por menos. dia. Não, mas, também não tomo nenhum remédio, eu estou bem assim, me sinto bem, não tenho. É aquela história, né, da gente realmente não tem tempo para pensar nas coisas negativas, né? Então, assim, eu acho que isso é o fundamento principal da metodologia, é buscar, né, essa harmonia e estar sempre em harmonia com todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, como a gente fala, né? Isso gera realmente um campo de energia tão positivo que repele qualquer tipo de doença, né? Eu não tenho dor de cabeça, não tenho dor de nada. Que incrível, né? É. E quem Isso, tem insônia, quem tem dor de cabeça,
Gente, dá para resolver isso muito Dá, rápido, porque dá. as dores de cabeça muitas vezes nos remetem a uma autocobrança, né? A Sim, insônia nos remete a preocupações, e todas essas informações é possível medir na API e equilibrar a energia. Aí você fala, ai, mas é tão simples assim? Sim, é, porque nós somos é, seres frequenciais, emitimos energia. E quando a gente equilibra essa energia, algo mágico acontece na gente. Agora, é, é possível equilibrar com a API. É sim. possível mudar para que não desequilibre mais? Aí é o seu processo de mudança e Desde transformação quando você vai mudança, tomando isso. consciência, né, Gustavo? Sim, sim. Eu tive um caso também, mas outro dos casos que me chamaram muito a atenção foi de uma pessoa também, uma amiga, que ela sofria, porque hoje ela não reclama mais de nada disso, de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença, você sabe que ela, o foco dela é o emocional mesmo, né? No emocional. Ela era uma pessoa que teve uma infância muito difícil, uma vida muito difícil, e ela foi desenvolvendo a fibromialgia, é, somatizando, né? O físico foi somatizando, todos aqueles traumas que ela trouxe durante toda a vida foram somatizando e se transformaram na fibromialgia. Então a gente não conseguia, quando ela tinha as crises, a gente não podia nem encostar o dedo nela, que eram dores impressionantes. E ela era uma pessoa muito cética também, né? Então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande para convencê-la a ela passar por uma sessão. E no meio a pandemia, ela teve uma crise muito forte. Você imagina que uma pessoa que tem problemas emocionais tão graves, né? Ela, com a pandemia, agravou mais a situação, então ela entrou em uma crise constante que não conseguia sair daquilo, né? Tomava remédios e nada resolvia. E um dia eu então consegui marcar com ela para poder fazer uma sessão presencial usei o bastão de selenita Ah, tá para. aqui, ó. Então, isso foi assim, eu confesso também que naquela época ainda não estava tão preparado, então às vezes eu tinha um certo ceticismo que não me deixava acreditar totalmente, né? Mas eu lembrei do bastão de selenita e levei comigo e eu fui fazer o atendimento. Uma vez que nós terminamos o atendimento, a gente conversou muito, porque a gente não somente atende a parte física, sino que a emocional ela flui e você começa a conhecer mais a pessoa e você se envolve emocionalmente com a pessoa também nesse processo todo, né? E começa a descobrir quais são os pontos mais fragilizados do consulente. E aí, no final, eu falei assim, bom, agora eu vou usar o bastão de selenita. É a primeira vez que eu usei. Então, eu comecei, você vai me falando quais são os lugares onde você sente mais dor. Então, peguei o bastão de selenita e comecei a encostar o bastão de selenita e comecei a injetar a energia, né? De lá para cá, disso aqui já faz um ano e meio, né? Ela não teve mais nenhuma crise, não teve Que mais nenhum lindo, tipo de problema com relação à fibromialgia. Ela que está lindo. muito bem. Ela se transformou em uma pessoa totalmente diferente. Ela hoje brinca muito comigo. Ela fala assim: Bom, Gu, agora vamos tratar da minha prosperidade. Que Mas legal. isso foi muito legal, porque eu conheço ela faz mais de 14 anos, então você imagina que há 2 anos ela deixou de reclamar da fibromialgia. Que lindo Então, isso. foram muitos anos de sofrimento e com esse tratamento ela ficou muito bem, muito E bem. essas doenças, né, Gustavo, por exemplo, a fibromialgia, ela já tá, Hum, os médicos já chegam à conclusão realmente de que é uma doença emocional, porque ela não tem, assim, pela medicina, ela não tem a origem dela. E eu não, também tratei de uma cliente com fibromialgia
E é totalmente emocional. Sumiu também, né? Só que, por exemplo, hoje eu tive que atendê-la de novo, porque as dores Aham. voltaram, porque ela voltou a entrar num conflito gigante. Mas a Ah, gente identificou o conflito, resolveu, com certeza isso com- vai se manifestar em sim, cura. É sim, muito sim, complicado a gente falar de cura porque precisa de uma comprovação, né? sim, E sim, até a própria fibromialgia é uma doença que também não existe comprovação, não existe um exame que diga sim. assim, Que diga que ela ela está está com de isso padecendo, fibromialgia, né? né? É, é, sim. Geralmente os médicos chegam a essa constatação da fibromialgia quando eles reviraram a pessoa ao avesso e não Sim. conseguiram achar nada. Nada. É. Aí, eu assim, olha, fiz exame de sangue, fiz exame disso, fiz isso, fiz isso, fiz Ah, isso, não. fiz todos os exames e É, não tem nada. Aí, não. mas a pessoa sente dor no corpo inteiro, então é fibromialgia. Então, também, por exemplo, também tenho um depoimento, Guga, muito Hum, bonito de uma cliente, já faz 4 meses que ela concluiu o tratamento. E ela também veio me procurar por uma perda do pai. A maioria das dores que as pessoas não conseguem digerir, geralmente são perdas, né? Perdas muito sérias. Perda de pai, de uhum, mãe, de filho, uma perda da empresa, perda do emprego. Isso tudo, quando a pessoa não consegue digerir, desequilibra. E uhum. aí, ela não veio me procurar pela doença porque ela estava em tratamento, mas é uma autoimune, chama-se esclerose múltipla remitente recorrente. Uhum. É uma doença assim, degenerativa do sistema nervoso que Uhum. vai comprometendo várias coisas, inclusive visão, movimentos, Nossa, tudo. E ela falou essa semana, a gente gravou um depoimento, depois eu vou divulgar. Ela falou tá. assim: eu não conseguia parar de pensar na doença, porque tudo que eu Olha, fazia, se eu ficasse cansada, eu falava, é por conta da doença. Ou seja, a hum. mente dela Já estava estava, focada na é, doença, uhum, né? sim, Aí ela falou totalmente assim: contaminada, né? aí vai manifestar, né? Sim. Aí ela falou assim: comecei a tirar o foco, coloquei o foco na cura, nas coisas positivas, e fui fazer o Muay Thai, e eu saio com dor das atividades físicas. Em outro momento, eu falaria que era por conta da Da doença. doença, Mas hoje eu sei que é porque eu estou fazendo é. atividade física. Olha que lindo. Que legal, né? Quer dizer, ela transmutou a forma de pensamento, né? Ela acaba direcionando o pensamento para a dar busca uma origem diferente que não é ligada àquilo que estava afetando, né? Constantemente, que era a doença, né? Hoje pode ser através do exercício físico, a dor é consequência disso, da exercitação e tudo isso. Isso que é importante, que é legal e muito bacana na metodologia, que as pessoas começam a especular positivamente, né? Quando elas encontram esses desafios, né? Não, eu não tenho que pensar na doença, eu tenho que pensar no positivo, eu tenho que pensar nas coisas boas. Então, ela mesma começa a autodisciplinar a forma de pensamento. Isso gera com que o campo dela entre em harmonia e assim, logicamente, todas as coisas começam a fluir de uma forma muito positiva, né? Com É, certeza, e cria uma nova realidade de cura, né? Que sim, muitas sim, sim. vezes ela se manifesta e engraçado, você já deve ter vivenciado isso. Muitas vezes eu anoto, né, as reclamações da consulta na primeira, na segunda. Geralmente na segunda, na terceira, eu falo assim: olha, vamos ver isso que você reclamou na primeira. Nossa, nem lembrava disso. Então, olha só. Geralmente, quando a gente vivencia uma situação onde a dor sai, o sofrimento, ou a doença, depois a gente nem lembra mais daquilo. É Nem fantástico. lembro. Não, por isso que eu falo, é o meu caso, né?
Eu falo de depressão hoje, mas eu não sei o que é a depressão. Que bom. Não me lembro, não Amém, me lembro, amém. porque assim, logicamente, eu quando me encontro uma pessoa que está com esse problema, eu sei que ela é capaz de ela poder resolver, né? Ela se curar, né? Então, assim, a gente dá um gás muito grande, um ênfase na pessoa e coloca ela para cima, né? E esse é o melhor remédio, né, para combater qualquer doença, é a gente manter um pensamento positivo. Sim, É o que alimenta, né, o nosso ser e que transforma, é o que nós chamamos, que muitos conhecemos como fé, né? A fé é um é. canal de energia positivo que não permite a dúvida, né? É isso. Então, isso que é o legal e o maravilhoso nesse trabalho todo, né? A gente consegue fazer com que as pessoas comecem a acreditar em que tudo é possível, né? Isso Sim. que Isso é é maravilhoso. incrível. A mente humana, ela é capaz de criar na Sim, nossa vida, na Terra, um inferno ou o céu. E o aí céu. cabe a nós escolhermos Sim. qual vai ser a sua escolha, viver na plenitude da felicidade, da alegria, da saúde, da prosperidade, vivendo uma vida Uhum. plena, em vida, Sim, nessa que sim. a gente sabe que tem, porque pode até Sim. ter outras, mas a gente É, não tem certeza, né? sim. Não, mas o maravilhoso é a gente poder encontrar que o caminho que nós temos a seguir tem que ser um só, né? E é este que é o melhor, né? Que é o de mantermos sempre o pensamento no melhor, né? Sempre impulsionando para a luz, né? Sempre levando o pensamento para os lugares mais luminosos, né? Porque Sim, isso evoluciona o ser, né? Isso traz no ser, né, cada um de nós, a possibilidade de encontrar um caminho de felicidade. Isso que a vida tem que ser isso. Nós nascemos para ser felizes, não para sofrer. O sofrimento foi criado pelo próprio homem, né? Não é essa a verdade. A verdade é que a gente nasceu aqui para ser feliz, né? Independente de todas as situações, nós temos uma força interior suficiente para enfrentar qualquer desafio na vida da gente. Então, assim, saber que através do amor, através do, 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 do reconhecimento do nosso ser como ser iluminado, né? Como tendo uma parcela do Criador dentro de nós, é o caminho, né? é isso aí. Essa O resto conexão com o divino, é, né? Porque tem momentos que a gente se vê sozinho, com medo, no fundo do poço, e é nessa hora que a gente tem que buscar pela força do divino, que é muito maior do que a gente. E, gente, nesta vida, nós, que nem um pai, só dá se o filho pede. sim, Deus é assim, ele não vai dar sim, tudo que você, se você não pedir. Então, ele nunca negou uma resposta para quem pediu. Tem gente é, aqui nessa live que já me encontrou e falou assim: foi Deus que me trouxe você porque eu pedi. Então, é, a Mazuki, ela falou: eu pedi a Deus para me dar uma resposta e me trazer uma pessoa para me ajudar. Então, assim, quando a gente pede por ajuda, vem, uhum. não é, E Gus? eu vou Diga. te contar a última coisinha, que no meu caso, uma semana antes de conhecer o PRM Coach, da Sueli me apresentar o PRM Coach, nós temos um sítio, né, no interior de São Paulo, e temos uma capelinha lá, né? No momento de mais desespero que eu tive, que era quando eu me enfrentei com aquilo que era que me atormentava, né, que era a possibilidade de tirar a própria vida, né, eu me ajoelhei e falei para Deus, Deus, eu não estou aqui para isso.
né? Eu sei que esse não é o meu caminho. Então você, por favor, me mostre o caminho, me dê um sinal daquilo que eu tenho que fazer para sair disso. Uma semana depois, a Sueli me trouxe o PRM Coach. Que E lindo! foi É maravilhoso, isso é uma isso! das coisas que eu comparto com todo mundo, porque isso é realmente a nossa fé, a acreditar que nós geramos esse sentimento, que somos nós os responsáveis por viver aquilo que a gente deseja viver. Então, quando você está em uma situação onde você fala assim, não sei o que eu faço, aprenda a ouvir seu coração. Aprenda a ouvir seus sentimentos, para você poder encontrar o caminho realmente que vai te levar sempre para esse caminho, essa senda de luz, essa senda de harmonia e de felicidade, né? Nós estamos aqui para ser felizes, nada mais É do que isso. isso. Ser autênticos, ser verdadeiros, buscar sempre passar para os outros o amor, a paz, a alegria, porque isso é o que traz para a gente motivos para ser felizes, né? Então, Sim. poder replicar tudo isso diariamente, constantemente, com quem quer que seja, não importa se é família, não é família, com todo mundo. Abre a porta da tua casa, se encontra com um vizinho, fale coisas boas, fale palavras positivas, porque isso só traz realmente a possibilidade de transformar um mundo melhor, né? E eu acho que esse é Sim. o nosso propósito. Esse é o E principal aí, propósito. exato. E aí, quando a gente se cura, né, das nossas dores, a gente se vê transbordando essa felicidade, esse amor, e é naturalmente. Como eu estava Sim, contando aqui do meu enteado de 16 anos, sim. ele reclamava porque na aula era chata e o professor ficava repetindo as coisas. E aí, de repente, ele se viu compartilhando, obrigada, Clotilde, compartilhando com as amigas dele que tem mais dificuldade. Agora ele fica, às vezes, até meia-noite, Guga, dando aula para uma amiga que vai fazer Olha, prova que e, legal, e que não ótimo. e tem dificuldade. E aí ele falou assim, cara, quando eu ensino, eu aprendo mais ainda. E é isso, quando a gente É, compartilha, a gente é, transborda, a gente aprende nas mais horas. ainda. Sim, Porque sim, sim. e ele está vendo na prática o que a gente também vê na prática. Quando a gente compartilha, né, Clotilde? Vamos entrar aí juntas. Quer entrar aqui, É, Clotilde? Dá um oi aqui para todo mundo, ai, Clô. E quando a gente compartilha, então a gente transborda e a gente tem acesso a mais disso que a gente compartilha. Então, sim. obrigada por dar o seu exemplo, Guga, porque Imagina. tudo que eu queria falar hoje você trouxe aqui na sua história de vida na prática. Muito Então, obrigado pela oportunidade também. Obrigado, que agradeço a bom. você essa participação. Quero aqui, diante das pessoas que estão na live também, te parabenizar pelo trabalho lindo que você vem fazendo. Eu acho que você é uma Obrigada. pessoa que tem muita capacidade. Então, assim, eu acho que você também deve ter encontrado o teu lugarzinho, o teu caminho, e eu acho que isso é o mais importante, né? Com certeza. A gente poder passar para as pessoas a nossa felicidade, para poder levar para as pessoas a possibilidade de que elas também enxerguem a vida de uma forma totalmente diferente, mais propositiva, isso é fundamental, isso nos traz e nos faz sentir muito mais realizados, né? Com Então, parabéns certeza. pelo seu trabalho e parabéns pelas Obrigada. pessoas também que estão acompanhando esse trabalho, todo mundo que a gente conhece, você também conhece em particular, as pessoas que fazem trabalho, desde os mentores, né, o mestre Jairo Carlos, Juliana Nissa, todos, Sim. muita gratidão pela oportunidade, né, Que muita nos gratidão. abriram essa possibilidade dessa ferramenta, Sim, desse método incrível, né? Foi concebido pelo mestre Jário, canalizado, a placa é... Eu sou apaixonada, né? Fazer o movimento sim, apaixonados pela placa, é, pela API. sim, mas é E fabuloso. aí, Então, Márcia, é.
Eu também quero parabenizar pelo seu trabalho, cheio de vídeos legais. Gente, segue lá o Guga. Quer passar o seu Instagram aí, Guga? Fala aí qual que é o seu Instagram. É o Gus Brasil 68, e depois temos o Empório Quântico Infinity, que é a nossa franquia, né, do PRM Coach também. Mas no Gus Brasil 68 é onde eu posto todos os meus vídeos pessoais. Muito legal. Me Muito segue obrigado. também. marciagomes.prmcoach. Tem várias pessoas aqui, a Clotilde Saporito também, tem Sim. vários PRM Coaches aqui que estão presentes. A Segue lá, Paula, Clotilde. A Paula, a Mônica também passou por aqui. Segue, pessoal, esse pessoal. O Transmutar Online, tem um monte de gente aqui fazendo um trabalho lindo, segue eles, Sim. porque a Gláucia Gomes, minha irmã, Gomes com Z, coach, quem mais? Tem a Sandra, tem a Cris Koga, a Cris Koga, o Roberto. Tem muita gente trabalhando e fazendo coisas lindas. Coisas lindas. E vamos multiplicando essa onda, porque assim... Falar de pensamento positivo, falar, a mente mental, gente, ela cria uns artifícios que muitas pessoas... Eu tenho prática com gente muito mental. Ela repete tudo, mas ela não experimenta que o chácara cardíaco está fechado, tem que abrir. Lembrando sempre, mente e coração tem que estar sempre ligadas, sempre ligadas. Quando essa mágica acontece de unir a mente com o coração, os pensamentos com a emoção, aí acontece a mágica da realização. Isso aí. Márcia, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. Muito carinho para vocês, muita luz, muito amor e muito sucesso sempre. Obrigada, Gustavo, pela sua participação incrível. Prazer enorme. Tchau, beijo, tchau. Obrigada, tchau.